A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos em pleno ano 2023 e já iniciamos o nosso primeiro trimestre de nossa escola bíblica dominical e eu queria compartilhar com vocês aqui a lição de número 2. Meus irmãos, há um desejo profundo em meu coração de colocar em prática uma dinâmica de divulgação de nossas aulas, mas eu tenho encontrado algumas dificuldades devido ao ministério tripartido ou quadripartido. Mas assim, esse desejo está dentro do meu coração e eu espero em Deus um dia realizar esse projeto. Deus tem nos dado a graça de estar hoje como pastor aqui no Campus Ceasa. Tenho como formação, sou formado em pedagogia e, embora não esteja atuando, pois minha área é outra, então é uma área que me proporciona ou que me enche de desejo para uma atuação na área do ensino. E eu queria usar essa ferramenta ou esses recursos que o Senhor me colocou, como também a web, para poder alcançar os corações através de lições. E vez por outra eu tenho gravado algumas lições aqui, mas assim esporadicamente, porque para que a gente possa fazer lições de forma continuada, requer uma dedicação. E eu quero parabenizar aos professores, aos alunos e aqueles que hoje já estão aí no mercado, né, na web, gravando as aulas. Então vamos lá. É com essas palavras que eu quero pedir a vocês também orações. E a lição que eu quero abordar hoje é a lição de número 2, que tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Irmãos, é uma lição maravilhosa, extraordinária. Eu queria ter gravado a primeira, mas essa eu estou sentindo no coração de gravar. E se você se sentir edificado com a mensagem que aqui será exposta, eu quero te pedir que você divulgue e também ore por mim, tá bom? Vamos lá, sem mais demora. Então, o tema da nossa lição é o avivamento no Antigo Testamento. Aprendemos na lição anterior que todo o avivamento ele é resultado de um clamor, de uma necessidade que está em evidência e que as pessoas, assim, devido àquela necessidade, começam então a buscar ao Senhor. Daí vem o avivamento. Então, no Antigo Testamento, que é a ênfase aqui no primeiro tópico da nossa lição, nós iremos ver como se deu alguns avivamentos no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E o que é que nós podemos aprender com isso agora na Nova Aliança? Vamos lá. Então, o textuário da nossa lição diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de ti, de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo de número 10, parte A. E a verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e às súplicas. Veja só, Deus responde. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele responde mais às nossas reações do que outra coisa. Ou seja, todas as vezes que nós estamos em um estado de letargia ou de comodismo, a gente transmite uma mensagem para Deus que as coisas estão bem, mesmo que não esteja, mas é o que a gente consegue transmitir para o Senhor, não é isso? Aí tem outro texto que diz assim, né? Não, um texto não, isso já é um provérbio popular. Se Deus ele ouve todas as coisas, então para que eu vou orar? Não é bem assim não. Deus ele responde mais às nossas reações. Então, quando eu reajo diante de algumas situações que não estão bem e eu começo então a clamar a Deus, logo o Senhor ele começa a interferir
E aí ele envia o avivamento, porque todo o avivamento, como nós vimos na primeira aula, nada mais é do que uma interferência divina. Não existe avivamento se não for através de uma intervenção divina. É isso? Então vamos lá. E o tópico de número 1 diz o seguinte: o panorama do avivamento no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Os irmãos aqui todos lembram dessa maravilha, né? Eu vou acompanhar aqui fazendo a leitura para a gente comentar com mais precisão e o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Você vai ver essa história em Êxodo 1, versículo 8, 9, 13, 14. Você vai ver também ratificada ali pelo Estevão, né? Em Atos, capítulo 7, versículo de número 18 e 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Atos 7, 32, 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Vamos lá, qual era o cenário aqui? O cenário daquele momento que Moisés estava vivendo, ou que o povo de Israel estava vivendo, os hebreus estavam vivendo ali no Egito. O cenário nada mais era do que um cenário de opressão, um cenário de escravidão, um cenário de angústia, um cenário de dor, de dificuldade, né? E o povo começou a clamar. Quem conhece a Deus sabe que nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de bondade. Quando Deus levou o povo, os descendentes de Abraão para o Egito, sob a liderança de Jacó, foram ali cuidados por José. Então, logo, Deus é um Deus de cuidado. Mas levanta-se um faraó que não conhecia Jacó, não conheceu José e começou a oprimir esse povo. Essa opressão resultou em um clamor, e o clamor do povo resultou em um avivamento. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos mais resultado de processo do que de coincidência. Eu digo o seguinte: não existe coincidência, existe processo. Então, nós somos resultado de um processo. Então, o processo da opressão levou o povo a clamar. E o processo do clamor, da santificação, da busca ao Senhor, fez com que Deus enviasse um avivamento. E o avivamento foi através da vida de Moisés que Deus resolveu ali manifestar o seu poder para tirar o seu povo daquele momento de opressão. Não é isso? Esse era o cenário. Ainda vamos falar de mais um cenário aqui. Olha, o segundo ponto diz o seguinte: o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli, em 1 Samuel 3:13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados, resultando, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel 4, 11 e 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou aos israelitas ao arrependimento, em 1 Samuel 7, 2 ao 6. Assim o povo se humilhou, buscou ao Senhor, que ele deu uma grande vitória, um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Vamos lá? Esse também aqui
é mais um exemplo claro, evidente, da forma que Deus, ele interfere. Qual era o quadro aqui? A casa de Eli estava vivendo uma apostasia. Os filhos de Eli não tinham o mínimo de consideração pelas coisas do sagrado. Isso resultou em um afastamento de Deus, em um apartamento, Deus se apartando do povo. E esse apartamento resultou em fracasso do povo de Israel. É a presença de Deus que nos garante a vitória, é o cuidado e o zelo que temos para com Ele, ou no buscar, no temor, que faz com que nós sejamos abençoados e vençamos todas as guerras. Mas não era isso que o povo, os filhos de Eli faziam. Os filhos de Eli eram os primeiros a promover a apostasia, a prostituição, o descaso com o sacrifício, o desrespeito com a santidade de Deus. Resultado, o povo perde uma batalha. E Deus já tinha falado para Eli para que ele colocasse a casa dele em ordem, cuidasse das coisas sagradas. Enfim, Eli não fez isso, o povo começou a sofrer, foi quando Deus levantou um grande avivamento. Mas precisou primeiro de uma grande derrota. O que foi que precisou? Precisou os pecados de Eli, da omissão de Eli, os pecados dos filhos de Eli, uma derrota na batalha, precisou da tomada da arca, os inimigos, os filisteus tomaram a arca e levaram para si, embora tenha trazido resultados negativos para aquele povo que também desconsiderou a arca. E aqui eu quero trazer uma mensagem interessante para a gente. Veja só, essa ideia de dizer assim, eu nasci no Evangelho, eu conheço o Evangelho, mas não respeitar o Evangelho, isso não é resultado positivo, não. Isso não quer dizer muita coisa, não. Porque o que vai contar diante de Deus é a forma que você se porta, é a forma que você reage diante da santidade de Deus. Meus irmãos, é muito importante isso. Não use o nome de Deus, nem o título, nem a posição como um amuleto, mas é importante viver uma vida santa, irrepreensível, considerando e respeitando Deus como Ele é, pelo que Ele faz, porque Deus ele é tremendo. Foi nesse contexto que Deus levantou o grande avivamento liderado ali por Samuel, que orientou o povo a se santificar, tirar os deuses estranhos, jejuarem, orarem. E a partir dali, Deus ele confirma Samuel como profeta e dá vitória ao povo de Israel, mesmo sem a arca. Olha que coisa interessante. A arca simbolizava a presença de Deus, mas a arca, o símbolo da presença, sem a presença não é nada. E é muito importante isso, a gente ter essa consciência que mais importante de que ter os símbolos conosco é ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus. Ponto de número 3, vamos lá. O terceiro subtópico do tópico 1. Vamos lá, deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Vamos lá, é o terceiro. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Segundo as Crônicas 33, de 1 ao 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Segundo as Crônicas 33, 11 e 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios,
ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Segundo as Crônicas 34, de 1 ao 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, em 2 Crônicas 34, 14 e 15. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Olha que coisa interessante, olha a sequência de erros, a sequência de atos que mostravam decadência do povo de Israel, para que Deus ele levantasse o Josias. E eu percebo aqui, através desse texto, que Deus ele tem sempre os seus meios, em meio à decadência, Deus tem sempre o seu remanescente. E que Deus ele possa sempre estar levantando o Josias para poder fazer essas reformas, para poder edificar o povo de Deus, construir altares, valorizar as escrituras sagradas. Nós temos vivido hoje, isso nós estudamos na lição anterior. Quem acompanhou a última lição nas EBDs, nas escolas, nas classes, viu que nós temos visto que as pessoas hoje têm valorizado mais os movimentos sensacionalistas, emocionalistas, do que o verdadeiro avivamento, que é proveniente disso aqui que Josias fez. Chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a valorizar estar no templo, chamar o povo chamar o povo a conhecer a palavra, entender as escrituras sagradas, tá bom? Para não ficar muito longo, vamos passar agora para o próximo tópico da nossa lição. E então nós iremos, a partir daí, falar de mais um guerreiro do avivamento. Pronto! Um outro exemplo de avivamento que nós tivemos no Velho Testamento, a gente vai encontrar no segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz assim: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Retorno à palavra de Deus. Vamos lá. Vai ser muito interessante esse tópico aqui. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos, as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias de 1 ao 4. No tópico anterior, eu falei sobre um assunto, né? Qual foi o assunto que eu falei? Eu disse que nós somos mais resultados de processo de que de outra coisa, de coincidência. Nós nunca... eu acredito bem pouco nesse negócio de coincidência. Nós somos resultado de processos. Vamos lá. Se por um lado, o afastamento de Deus, o apartamento, é Deus que aparta-se do homem, é resultado de uma vida negligente, irresponsável, um termo que é usado aqui na lição, a letargia, resultado de uma letargia, uma negligência, displicência, falta de leitura, de interesse, de oração, de respeito à palavra de Deus. Tudo isso é o resultado do apartamento, do afastamento, das dificuldades que o homem passa a vir a enfrentar. Por outro lado,
Quando nós precisamos de um avivamento, nós também precisamos de um processo. Então, o avivamento não vai vir sem que haja um processo. E o processo que invoca o avivamento, ou que atrai o avivamento, tanto para uma vida pessoal, como para uma família, ou uma igreja, uma cidade, uma nação, um estado, o processo nós conseguimos ver aqui através desse exemplo de Neemias. Acompanhem comigo, está escrito assim, ó, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1,6. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou, mas de tudo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias 1,7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento. Viu aí? A confissão dos pecados é a condição para vivermos um verdadeiro avivamento. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão aqui de Neemias, porque Neemias pode ser, ele era cativo, estava ali diante de um monarca. Na verdade, irmãos, Neemias era um cabra resolvido, era um homem resolvido. No entanto, dentro dele desperta um sentimento, talvez nacionalista, patriota, de amor, um sentimento de desejo de estar perto de Deus, de sua cidade. E ele começa a orar ao tomar conhecimento do estado deplorável que estava a sua cidade. E revela um homem que, embora ele estivesse em uma condição muito resolvida na vida, porque apesar de ele estar entre os cativos, ele assistia diante do palácio, ele comia das melhores comidas, ele ouvia os melhores ensinamentos, certamente ele estava na presença do rei, e não era uma posição para qualquer um, era uma posição para poucos, e Neemias estava entre esses poucos que tinha esse privilégio. Mas ele se coloca aqui na condição de um homem que precisava de socorro, e a sua necessidade fez com que ele invocasse a Deus e ele confessasse a Deus. E os historiadores vão dizer que por um período de 4 meses, Neemias ele orou, ele chorou, ele confessou seus pecados e ele se incluiu. Nós, eu, minha casa, meus pais, pecamos contra ti. E nesse processo de confissão de pecado, de contrição, de arrependimento, Deus ele dá uma bênção grande para Neemias. Então, é importante que por maior e melhor que seja a posição que Deus ele tenha colocado um homem, ele não perca essa sensibilidade de continuar clamando, de continuar orando, de continuar falando das coisas de Deus. Tá me entendendo? E colocar sempre o amor a Deus acima de todas as coisas, de tudo. E o amor ao próximo, né? Então vamos lá. O avivamento pelo ensino. O ponto de número 3 do segundo tópico. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas.
naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terra estrangeira. Vamos lá. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu como resultado sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento, verdadeira alegria e festa. Ali, na praça principal diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Pós-exílio, Neemias 8:1. Eu quero comentar um pouco esse tópico aqui, porque é muito interessante. Veja só. Nós temos tido uma ideia equivocada de avivamento. Estamos confundindo avivamento com muitas coisas. Emocionalismo, sensacionalismo, movimentos estranhos, chamando de avivamento. Quando, na verdade, através do que nós acabamos de ler aqui, o avivamento no tempo ali de Neemias pós-exílio foi precedido por um momento de estudo da palavra de Deus. Um momento em que Deus ele foi exposto através das Escrituras e daquilo que Neemias fez, né? Perceba que Neemias ele não só convidou o povo para participar de um evento, mas o evento foi de leitura da palavra de Deus e de explicação. Explicação. Nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento, ele é proveniente, principalmente para os dias atuais. O verdadeiro avivamento, ele é proveniente do entendimento, da compreensão, da leitura da palavra de Deus. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por movimentos. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por sensacionalismo, por emocionalismo. Obviamente que a exposição da palavra de Deus pode trazer essas emoções à tona, mas não pode ser regra para o avivamento. Então, se por um lado o processo do avivamento lá no Velho Testamento começou através de clamor, nós conseguimos perceber que o processo é contínuo, através agora do ensino. Neemias começa orando, clamando e conclui ensinando e explicando a palavra de Deus. Lendo e explicando. E quando as pessoas entendem a palavra de Deus, resulta-se em um avivamento, ou em um avivamento não, em um quebrantamento. Esse quebrantamento, lágrimas, choro, toca nas emoções das pessoas. Então não confunda o verdadeiro avivamento pela palavra de Deus, a oração, o quebrantamento, por emocionalismo, sensacionalismo, movimentos estranhos. Eu vou chamar esse movimento, sabe de quê? De fogo estranho. Não leve fogo estranho para o altar, porque fogo estranho traz consequências terríveis. Vamos lá. Meus irmãos, vamos para a conclusão da nossa lição, que está no terceiro tópico da nossa lição. E o terceiro tópico é um tópico pequeno, e é um tópico pequeno que tem como o tema desse terceiro tópico diz assim: o avivamento e a palavra de Deus. Olha só. O avivamento e a palavra de Deus. Eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, mas vamos reiterar. A palavra de Deus. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: o que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Veja que
O que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões reverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao aquebrantamento e às orações do povo de Deus. Percebe-se que um culto avivado, antes de mais nada, ele é um culto ordeiro, organizado. Então, nós precisamos ter esse zelo. O apóstolo Paulo diz: o que fareis? O que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. E ele diz: faça-se tudo com ordem e com decência. Então, a ordem e a decência em um culto faz parte da sua liturgia e de um processo de um avivamento. Imagine um culto em que as pessoas tudo falam, as pessoas falam de vez, as pessoas não respeitam os momentos, 10 pessoas falando em línguas estranhas, dois preletores, uma coisa estranha, esquisita. Então a ordem faz parte da nossa ideia de culto no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso muito bem. O ponto de número 2 diz o seguinte: cuidado com o formalismo. E é interessante a gente atentar para isso aqui, viu? O formalismo versus emocionalismo. Vamos lá. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do emocionalismo, o exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja e os corações, então, sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Duas coisas perigosíssimas aqui e que a gente deve tomar muito cuidado para nós não sermos pegos, não sermos achados nesses erros, nessas falhas. O primeiro de todos aqui é o formalismo. O formalismo, ele não é ruim em si. Claro que você ser organizado é bom. Paulo mesmo fala, ordem e decência, mas não ao extremo. Você deve ser dosado, você deve ser temperado. Por quê? Imagine que um culto tem a hora de começar 7 horas, 19 horas e termina às 21 horas. E se o Espírito de Deus quiser que o culto passe um pouquinho mais, vai para 9, para 21 e 20, 10, 21 horas e 30 minutos, hein? E se o louvor que o irmão está cantando, de fato, tem um recado do Espírito Santo, o Espírito Santo está de fato trazendo uma mensagem, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa tomar cuidado para que o formalismo não atrapalhe a ação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo ainda tem uma mensagem, ainda precisa de mais tempo para entregar aquela mensagem, obviamente que a gente vai perceber isso, a igreja vai ser edificada. Agora, pense pensa em um pastor extremamente formalista. Ele olha para aquelas
para aquele trabalho, ele pontua no relógio dele e diz assim, epa, 9 horas, dá cá o microfone, me dê aqui. Quem quiser ouvir agora outra mensagem, só na próxima oportunidade. E o Espírito não terminou de concluir a sua mensagem. Fica uma coisa constrangedora. Fica uma coisa estranha, esquisita. É isso? Então a gente tem que entender isso. O formalismo, no extremo, certamente vai nos atrapalhar. Não podemos abrir mão da ordem e da decência no culto, mas precisamos entender a ação do Espírito no culto. No culto. Cuidado com o extremismo. E o emocionalismo. Gente, essa questão aqui de emocionalismo é outro extremo perigoso. Se por um lado a gente tem o extremo do formalismo, por outro lado a gente tem o extremo do emocionalismo. Tanto o extremo do formalismo é perigoso, como o extremo do emocionalismo é perigoso. Né? Entendem? Se a gente não tomar cuidado com o emocionalismo, a gente fica aqueles crentes de movimento. Então, o dia que o culto não houver aqueles gritos que, né? Recebe, sacode seu irmão aí até ele ficar com raiva de você. Isso é estranho, irmãos. Então, quando não houver aquele emocionalismo, aquele pula-pula, aquele corre-corre, o culto não foi bom? Oxê, não entendi nada. Por quê? Existem pessoas que estão confundindo muito avivamento, ordem, decência, até mesmo liturgia de culto, com emocionalismo. Se eu não sentir nada, Deus não está presente no culto. E foi que eu vim fazer nesse culto frio, culto gelado. E se Deus quis tratar com um ensino diferenciado, uma brisa fresca? Só porque não teve aqueles emocionalismos, aqueles gritos, aquelas palavras de efeito, toca no teu irmão, tal, e se não achar ninguém bonito aí do seu lado, olha para mim. Não teve aqueles aviãozinhos, o culto não foi bom? Porque o extremo do emocionalismo está aí. Quando esse tipo de movimento não acontece, e que se acontecer tem que ser proveniente de um resultado da palavra de Deus que foi pregada, tem pessoas que dizem, o que foi que eu vim fazer no culto? Se eu soubesse que seria frio desse jeito, nem tinha vindo. Isso aí é pessoas que já estão viciadas no emocionalismo. A gente precisa tomar cuidado com esses tipos de movimento. E tem pessoas aí que já estão técnicas em fazer esse tipo de movimento. Então, irmão, o fato de você gostar de movimentos, de emocionalismo, não significa dizer que você é uma pessoa avivada. Que o verdadeiro avivamento está no ouvir a palavra de Deus. Em uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus. Estamos chegando aqui aos 37 minutos do final da nossa lição. Eu quero encerrar aqui a nossa lição, porque senão fica grande demais. Mas eu vou pedir a você, se esse vídeo foi útil para você, que você primeiro me ajude em oração, curta, divulgue esse trabalho, né? Isso vai nos motivando. E o que foi que eu lhe pedi no início? Se você quer que esse trabalho continue, que eu continue fazendo essa divulgação, ore por mim, me ajude em oração, para que Deus possa me prover de mais tempo e recurso para a gente aperfeiçoar e melhorar. Deus abençoe cada professor, cada aluno. Deus abençoe. Esse é o desejo do pastor Lenilson, em nome de Jesus.